Muito bem, pessoal, hoje vou ensinar uma receita aí passo a passo de como fazer coxa com sobrecoxa defumada. Se tiver interesse nesse tipo de conteúdo, se inscreve no canal, dá um joinha que ajuda bastante. Então vamos lá. Nós começamos aí a dar uma limpada nessas coxas com sobrecoxas. Você pode ver que fica alguma coisa, mas aquele sebo excessivo, aquela pele excessiva na parte de trás a gente pode tirar. Toda essa parte branca, quando você tira a coxa com sobrecoxa do pacote, você consegue notar. Então a gente dá uma boa limpada. Aqui eu tô tirando o dorso, porque não é tão interessante, né? Mas essa corama excessiva, assim por dizer, eu acabo tirando. Então aqui nós temos um montante, eu estou mostrando para vocês aqui nesse vídeo o que eu tirei e o que eu não tirei. Eu tirei o excesso, mas eu não tirei tudo, porque isso vai ajudar também na nossa defumação, vai ajudar no sabor. Aí eu estou fazendo a pesagem do que realmente deu, de quanto de coxa com sobrecoxa deu para a gente poder defumar. Então eu estou colocando em tempo real na balança para vocês poderem acompanhar. Se vocês notarem, aí deu 3,80 kg. Então isso eu anoto e já começo a preparar os meus temperos. Toda a quantidade de temperos está aqui embaixo na descrição, tudo bem? Então eu misturo todos juntos e coloco numa leiteira, numa pequena panela, para levar isso aí para o fogo, né? Aí eu medi 500 ml de água para poder fazer essa mistura. E daí basicamente é você acender o fogo e esperar atingir fervura. Atingiu fervura, você pode desligar o fogo, que já é o que a gente precisa. Você vai ver que vai levantar um cheiro bem forte de tempero, dependendo do que você colocar. Tudo bem? E então nós vamos colocar num tupperware que comporte todas essas coxas com sobrecoxas, juntamente com a água que nós usamos para temperar. Ou seja, você tem que ter uma quantidade de água, previamente, uma água gelada de preferência. Se você até quiser colocar gelo na água, que é o que nós vamos fazer aqui, isso ajuda muito. Então aqui eu estou colocando todos os temperos. Aqui está indo o alho, a canela, enfim, o tempero é totalmente a gosto. O que de certa forma é obrigatório é o sal normal e o sal de cura 1, que nós colocamos, que é o que vai ajudar aí no nosso processo, né? E agora nós vamos mexer muito bem isso, e você, nesse ponto, você pode começar a acomodar a coxa com sobrecoxa. Como explica na descrição, a quantidade, o percentual, as gramas de tempero por quilo, você vai somar quilo de carne mais água. Por exemplo, eu tinha 3,80 kg de coxa com sobrecoxa, eu vou adicionar mais 3 litros de água. Arredondando, 3 litros de água é basicamente 3 quilos. Então nós vamos fazer aí os nossos temperos, as medidas, para 6 quilos de carne. Essa coxa com sobrecoxa ficou uma semana imersa dentro da geladeira, esse pote, né, imersa nesse tempero dentro da geladeira, e você, a cada um dia e meio mais ou menos, você acaba mexendo nessas coxas com sobrecoxas. Então, nós lavamos o excesso desse tempero, você pode ver que ainda fica bem impregnado, e agora nós vamos colocar a mão na massa, assim por dizer, né? A gente vai colocar essas coxas com sobrecoxas, vai usar ganchos. Se você tiver gancho, beleza. Se não tiver, não tem problema. Você pode se virar com um pedaço de arame. Atrás da coxa, atrás do osso, tem um pequeno tendão. E ali você pode usar o gancho para fincar na carne, né? Vai ficar bem seguro. E aqui eu estou colocando o papel manteiga. Uma forma bem fácil de você prender. É só tomar cuidado com os grampos, né? Mas você colocando ela juntamente aí com os grampos ajuda muito. Aqui nós vamos para a parte prática da defumação agora. Depois que você colocou ela em volta ali no papel manteiga, você vai acender uma caieira aí de fogo, um fogo lento primeiramente, né? E depois que ele pegar bem, você pode colocar aí as coxas com sobrecoxas. Aí eu estou mostrando somente os penduradores do defumador, o que vai ajudar bastante. Aqui, quando pegou fogo valendo naquela caieira que nós fizemos, você pode ver que já levanta bastante fumaça. É isso que nós precisamos. Mas agora entra um agente principal na nossa defumação, a serragem de madeira frutífera. Eu defumo com serragem. Tem pessoas que defumam com madeira e tá tudo certo. Os dois jeitos funcionam. Como que eu coloco
a serragem depois que pegou bem o fogo. Você consegue notar que eu coloquei pelas laterais do fogo? Isso ajuda muito. Você não pode colocar direto ali no meio, senão vai apagar. Então quando você coloca pelas laterais do fogo e tampa o defumador, você consegue perceber que a chama vai baixando? É por quê? Porque o fogo está consumindo todo o oxigênio lá de dentro. Então essa chama tende a baixar, ficar basicamente na brasa, tá certo? Então, continua a defumação. 3 horas depois eu tiro o meu papel manteiga, tá? Você pode ver que a carne daí ela já tem uma certa consistência, ela já tem um certo cozimento, assim por dizer. Voltamos para o nosso defumador agora, aumentamos o fogo, jogamos mais serragem e vai aí mais 5 horas pela frente. Cinco horas depois, o que nós temos? Só cinza. E as nossas coxas com sobrecoxas já estão defumadas. Aqui eu não passei molho barbecue, não passei mel, não passei nada. É assim que ela ficou, tá? Então essa pele ela é muito importante para o nosso processo também. Por isso que não é bom tirar. Então vamos ver como é que ficou. Tirando a pele, tem gente que come, eu não como. Funciona como a capa de uma linguiça, né? Um invólucro. Então você pode ver que ficou uma carne firme, macia e suculenta. Mas vamos agora para uma parte bem prática. Eu vou tirar a pele de uma aqui bem desde o começo para vocês notarem como ficou. Ela sai bem fácil, como eu citei, assim como uma tripa aí de uma linguiça que você defuma e assim por diante. Então, dá uma olhada na consistência. Como fica, né? É uma opção bem barata com o preço da carne que nós temos. Eu vou deixar no card aqui em cima o link também para o lombo defumado, apesar de estar um pouco mais caro, né? Mas a coxa com sobrecoxa, você pagando aí R$ 6,50 o quilo, você consegue fazer um defumado muito bom a um preço reduzido. Então é isso aí, pessoal. Esse é o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado de todo o processo. Qualquer dúvida, deixa aqui embaixo nos comentários. À medida do possível eu consigo responder. E, se quiser, se inscreve no canal, deixa um joinha. Ajuda muito. Até a próxima.